Bom, a palavra comunismo ela sempre teve um peso muito forte, né? Quando se fala comunismo é uma coisa assim que causa polêmica, causa dúvida, causa aversão, porque é uma palavra foi muito bombardeada, muito polemizada, né? Mas o princípio básico do comunismo é um princípio de divisão, de distribuição, no sentido mais assim, mais complexo da coisa, né? mais filosófico, né? É você jogar e tirar o bem de uma pessoa passar para outra, não é isso, né? É uma coisa muito mais de muito mais importância, né? Uma coisa muito mais elaborada. Então, o Karl Marx ele se prendeu muito, não só além da questão econômica, do estudo da mais-valia, da circulação de mercadorias, né? Do capital fetiche, daquela coisa que tudo virou mercadoria, e analisar profundamente, né? A parte econômica. Ele também se ateve muito à questão da legislação, né? Então ele vai esmiuçando ao longo das muitas obras que ele fez, né, a questão de como é que a legislação ela foi formatada depois da passagem da Idade Média para o capitalismo, como é que a legislação se adequou à questão da propriedade privada, atendendo aos ditames e aos interesses do próprio capitalismo. Então, na medida em que você tem uma apropriação de forma muito duvidosa de bens naturais, de propriedades, de terras, de patentes, de royalties, né? Você tem uma apropriação como propriedade privada não só dos bens materiais como dos bens imateriais. Então um exemplo aqui mais básico que se pode dar são justamente matérias-primas, né? O ferro, o minério de ferro, né? O ouro, o petróleo. Então, um exemplo que eu acho mais fácil de entender seria o petróleo, né? Se o petróleo é uma coisa da natureza, é uma coisa que está no subsolo, é uma coisa que é do planeta, né? Como é que alguém pode se intitular dono do petróleo? O cara ser dono de uma petroleira, o cara ser o maior acionista de uma pessoa só, um grupo de pessoas serem maiores acionistas de uma empresa de petróleo. Então o Marx fez um estudo em cima disso, que a visão original comunista seria o seguinte, que o petróleo, como as riquezas naturais, de uma forma geral, elas são propriedade do planeta Terra, então, portanto, elas são de todo mundo. Então essas matérias-primas básicas e principais, né, como é a questão do petróleo, ela não poderia ter um proprietário, né? Nenhum acionista. Aquilo é uma coisa que é um bem comum. Então a legislação ela tem que se adaptar a essa realidade mais humana, né? mais realista, né? Que é a propriedade coletiva. No momento que não se consegue atingir assim, uma propriedade coletiva de geral no planeta, que ninguém seja proprietário, todo mundo seja proprietário de tudo, isso ainda está muito longe, né? Uma coisa não alcança ainda a nossa relação material. Pelo menos as coisas básicas, se você coloca dentro do petróleo um princípio comunista, ele é muito plausível, ele é muito razoável, né? O petróleo, né, o minério de ferro, as riquezas minerais, vegetais, elas não podem ser de um proprietário, elas não podem ter uma lei que diga que aquela pessoa, que aquele grupo é proprietário daquele bem, em detrimento do restante das pessoas, do restante da sociedade. Então, o comunismo, nesse sentido mais básico, eu estou colocando aqui um ponto muito específico. A riqueza natural, matéria-prima, né? No caso, exemplificando o petróleo. Então, o princípio comunista vai dizer que o petróleo é de todo mundo. Então, qual é a melhor forma de todo mundo ser dono do petróleo? Ele ser gerenciado e gerido por uma empresa estatal, porque na medida que a estatal ela está com um interesse público e é um bem público, ela vai direcionar aquilo da melhor forma, da forma possível para todo mundo. Então nós podemos, nesse exemplo, notar que o princípio comunista, esse princípio mais básico lá da divisão, principalmente das riquezas naturais, que são de todo mundo, ele é um conceito bastante razoável, né? Bastante plausível, né? Bastante realista até. Né?
Então, esse preconceito que nasce da palavra comunismo, aí tem a ver com a cortina de ferro, que é outra coisa que nem comunismo era. Aquilo foi um balão de ensaio feito ali aquela coisa do leninismo e tal, uma coisa que não tem exatamente a ver com aquilo que o Marx idealizou. Então, o princípio básico comunista ele é muito interessante e muito útil no sentido de nortear as ações mais razoáveis e mais eficazes para a sociedade. E, em contraponto a isso, nós vimos que o preconceito contra a palavra, contra o sentido, a ideia de comunismo é muito forte ainda, né? Então, a própria legislação, que se baseia num princípio comunista, ela pode ser muito interessante, ela pode ser muito assim, eficaz do ponto de vista da organização da sociedade. Então, ainda tem muito que desvendar desse preconceito quanto à ideia do socialismo, do comunismo, no seu sentido mais técnico, mais verdadeiro, do que toda essa parafernália, né, de preconceitos e de equívocos históricos que aconteceram, né? Então ainda falta muito para desvendar, mas inicialmente a gente pode deixar essa marca que o princípio da socialização, pelo menos no seu sentido mais básico, esse sentido da ideia do comunismo, que é de uma de todos, é muito interessante e ele pode gerar, inclusive, resultados muito eficazes do ponto de vista não só social, como também econômico, propriamente dito.